Iniciando aí mais um projetinho, mais uma live. O Adriano, ele comentou aí que teve um caso de fibromialgia, então acho que vai fazer sentido o que a gente vai falar aqui hoje. Talvez dê umas luzes, algumas opiniões, vai ajudar aí no tratamento, tanto do seu paciente. Sim. E é bom também para quem sofre de fibromialgia, tá? Então a gente vai falar hoje sobre casos clínicos ao vivo. O primeiro caso que a gente vai citar é da fibromialgia. E aí a gente vai falar bastante no caso da Lady Gaga, né? Foi uma cantora aí, que ela veio para o Brasil, ela teve que cancelar alguns shows por conta da fibromialgia, então é uma patologia comum no Ocidente, em várias pessoas, né, no mundo inteiro, e nada mais justo de trazer ela, né, uma personalidade aí famosa, ainda mais agora que ela acho que ganhou, não sei se ela ganhou, mas concorreu aí ao Oscar. Então, para trazer notoriedade aí sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Certo? Todo mundo conectados? Então, vamos lá. Vamos dar início aí. Então, eu sou o Kim, né? Então, eu estou iniciando esse projeto ao vivo aqui com vocês. Digamos que é o episódio principal, o primeiro episódio aí da série. Então, a gente chama de episódio 0, vai, digamos assim. E esse projeto, ele é simples, tá? Então, já anota aí para vocês entenderem qual é a ideia do projeto. Ele é um projeto onde nós quatro aqui, né, da telinha, eu, o Caio, o Roy e a Sam, a gente vai discutir os casos clínicos aqui com vocês, tá? Então, são de pessoas reais, são de pessoas que nós atendemos no nosso consultório, no nosso dia a dia, e que o caso clínico, ele é interessante e que pode ajudar outras pessoas a procurarem atendimento, a entenderem melhor como funciona essa patologia e como percepções diferentes de profissões, de áreas da saúde diferentes podem ajudar e, digamos que, intensificar o tratamento, né? Potencializar, otimizar tempo e o tratamento. E, claro, por vocês estarem aqui ao vivo, né, no YouTube, a gente vai abrir essas discussões. Então, qualquer momento que vocês tenham dúvidas, vocês escrevem aí no chat para mim, né, que eu que vou estar lendo. Eles não vão estar lendo, mas eu vou estar lendo. E aí eu vou mandar aqui para eles, tá? E aí a gente vai discutindo. Então, vocês que estão assistindo a live, a partir de agora, vocês estão aí participando ativamente nesse projeto, tá? Então, de forma geral, de forma resumida, seria o quê? Você que está assistindo a gente agora, né? Então, todo mundo que está assistindo, e tiver alguma dúvida sobre alguma doença, ou se algum tratamento, ou como que trata, como que eu faço para tratar, pô, eu tenho fibromialgia, como eu posso fazer para me ajudar, cara, eu preciso de tratamento, ou tem, né, se você é terapeuta que está assistindo, tem dúvidas, né, sobre avaliação e sobre tratamento, então você pode enviar o seu caso, você pode enviar a sua dúvida por e-mail, que eu vou deixar descrito, né, mas quem não sabe meu e-mail, eu vou deixar escrito, mas você pode mandar também pelo inbox no Instagram, tá? E vai estar aqui descrito nesse vídeo aí no YouTube, que eu vou mandar aí mais para frente. Onde a gente vai analisar. Então, você vai enviar esse seu caso clínico, a gente vai analisar, a gente vai sentar, vai selecionar os casos que são mais interessantes, né, para a gente discutir. Os que forem escolhidos, a gente vai sentar e vai discutir ao vivo aqui com vocês, tá? E pode ser que a gente chama a pessoa que mandou o caso escolhido participar aí na telinha. Então, vai ser mais uma pessoa aí participando aí. Então, em vez de 4 quadradinhos aí, vai ser 5 quadradinhos, beleza? Então, o objetivo geral é esse, é simples, que é poder ajudar com informação quem sofre de alguma doença, poder mostrar que tem tratamento, que a gente pode tratar essa patologia, tá? Com ideias, sugestões, com informação, tá? E quem vai compor essa mesa? Primeira mesa, né, do episódio aqui que a gente tá, vai ser eu, né? Eu sou o Kim. Para quem me conhece, beleza. Para quem não me conhece, eu sou o Kim. Tenho aí quase 15 anos de prática clínica em medicina oriental, medicina chinesa, né, filosofia oriental, consciência corporal e frequência vibracional. 10 anos ministro aulas aí, né, no Brasil, Estados Unidos, Ásia, né, Europa, e 8 anos formando terapeutas, tá? E também experiência profissional em NBA, NFL, NHL, né, que são esportes de ligas americanas, né, que são mais conhecidas aí no mundo, a NPP, né, que é a liga de beisebol japonesa, que é o esporte, que nem o futebol aqui, é o beisebol lá, e também tem experiência com vôlei, natação e MMA, tá? Então, aplicando a medicina oriental. Temos aí o Caio, que ele é fisioterapeuta, atua aí há mais de 10 anos na área de ortopedia, traumatologia e esportes, e tem experiência na reabilitação e prevenção de lesões ortopédicas e pós-operatórias. Nisso aí, pode encaixar todas as articulações
do corpo. Então, joelho, quadril, tornozelo, coluna, ombro, cotovelo e também a ATM, que muita gente não sabe da importância dela, mas que pode desencadear aí grandes alterações na postura. Tá? E além disso, também com esportes. Ele tem, né, experiência aí com tênis, beach tênis, vôlei e futebol. E acho que o marco dele, né, do atendimento dele foi que ele fez, né, ele foi responsável pelo tratamento do atleta de boxe profissional Patrick Teixeira. Né? O Patrick, ele é brasileiro e ele é o atual campeão mundial da categoria médio ligeiro da WBO. Então ele é o cara que está com o cinturão. Então ele tá, tem um nome bonito. Ele tá segurando o cinturão. Então para tirar dele tem que desafiar ele, tá? Então é o Patrick aí. Beleza? E aí a gente tem o Roy. O Roy ele é hipnoterapeuta formado aí no Instituto Quasar do Pyongyi e do Bruno Tricarico e atua com hipnose clínica. Então ele ajuda pessoas com as mais diversas demandas. Pode ser aí depressão, pode ser vícios, gagueira, ansiedade, procrastinação, trauma, crenças limitantes, procrastinação, tudo que tiver a ver com a saúde mental do nosso paciente, que acarreta até também problemas físicos. E aí a gente fecha, né, a mesa com a Sâmia Alves. Ela é nutricionista, atua aí na área nutricional desde 2011 e em 2018 introduziu aí a nutrição funcional com abordagem nutrição comportamental, uma área bem interessante. Então ela completa a mesa no dia de hoje, ou seja, temos aqui uma equipe multidisciplinar com 4 profissionais de áreas e percepções diferentes para o mesmo caso clínico. Tá? E agora um recado muito importante antes da gente iniciar. A gente vai, né, lembrando, muito importante mesmo. Então, vamos levantar as nossas percepções. Ou seja, tudo que a gente falar aqui não deve ser levada como única, correta e exclusiva, tá bom? E sim, apenas mostrando um meio, uma percepção de cada um de nós, de deixar a informação de forma mais clara e como podemos atender os nossos pacientes com as queixas que a gente vai falar em cada episódio, tá? Então, é bem claro e fácil de vocês entenderem que sempre que for avaliar o caso, deve ser baseado nos exames clínicos, tá? Aí cada área vai pedir um exame específico e também conversando com o paciente e também, se puder, ter, né, acesso a uma equipe multidisciplinar para poder entender como funciona cada área trabalhando naquela patologia, beleza? E hoje a gente vai começar falando de um caso da Lady Gaga, né, que eu falei no comecinho. Ela tem a patologia que a gente vai falar, da fibromialgia, e ficou muito notável a presença dela aqui no Brasil, alguns anos atrás, eu não vou lembrar que ano foi, que ela precisou cancelar alguns shows na turnê dela aqui no Brasil por conta da fibromialgia. E agora eu vou te falar o conceito ocidental da fibromialgia. O que acontece aqui? A fibromialgia, né, segundo os dados aí da Sociedade Brasileira de Reumatologia, no Brasil mesmo, ela é considerada uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura, tá? E junto com a dor, a paciente ou o paciente pode aparecer com cansaço, um sono que não é reparador, ou seja, aquela pessoa que acorda cansada, tá? E além de ter alteração da memória, então ela pode ter lapsos de memória, pode ter déficit de atenção, pode estar mais ansiosa, pode ter depressão e também pode ter alteração intestinal, tá? Esses são um dos sintomas aí que, segundo a definição, né, da ocidental, são os sintomas mais comuns da fibromialgia. E essa característica de dor muscular é que a pessoa que sofre da fibromialgia, ela tem grande sensibilidade ao toque, tá? Ao toque ou à pressão, né? Alguém apertar. Seja dela mesma apertar, ou seja do parceiro, parceira, amigo, fisioterapeuta, sei lá, quem for avaliar ela, encostou e pressionou, ela pode ter sensibilidade ao toque. Mas é uma sensibilidade muito elevada, né? Aquele que ela pode não ser suportável para ela, tá? E ela é uma doença comum. Então, a fibromialgia é uma doença comum e, segundo os dados do Einstein, tem aproximadamente 2 milhões de casos por ano no Brasil. Ou seja, é muita gente que sofre de fibromialgia. Tá? E de cada 10 pacientes com fibro, pelo menos de 7 a 9 são mulheres. Só que a gente vai também, né, falar um pouquinho sobre a avaliação, que não se sabe a razão por que isso acontece. Tá? Então, estão aí desenvolvendo testes e tal, acho que a gente até vai dar uma pincelada sobre isso, mas não dá para saber exatamente qual é a relação da fibromialgia com a mulher.
porque não parece, né, pelo menos estudos aí que vai rodando, que vai saindo, não parece que tem a ver com relação com hormônio, tá? Mas o critério de diagnóstico é usado da seguinte maneira. Geralmente ocorre entre 30 e 60 anos, e também acontece em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. E o diagnóstico da fibro, como eu já te falei, não existe exame para comprovar, basicamente, tá? Então, tem aí uma certa dificuldade da gente descobrir o que está rolando. Então, o médico ele vai fazer, geralmente, tá? Um critério diagnóstico simples. Dor por 3 meses por todo o corpo, ele já é considerado fibromialgia, e presença dos pontos dolorosos da musculatura, tá? E aí, eu vou mandar uma fotinha aqui para vocês, só para vocês verem. Printa aí, eu vou contar até 5, vocês printem a tela. Esses são os pontos que a fibromialgia olha como padrão. Deixa eu ver se aparece aí no YouTube. Pelo exame ocidental, se a pessoa tiver pelo menos dor em 11 desses 18 pontos, já confirmou a fibromialgia nela, tá? Mas a gente não vai aprofundar muito nessa parte física, tá? O Caio até pode falar um pouquinho, mas o intuito é mesmo conversar um pouquinho melhor, beleza? Então, esse é o exame, que geralmente a visão ocidental usa, tá? E o tratamento, antes da gente iniciar mesmo, o tratamento pela visão ocidental é baseado em uso de analgésico, tá? Uso de anti-inflamatório, pode ser que seja prescrito antidepressivo, vai ser recomendada atividade física regular para ajudar contra as dores, acompanhamento psicológico, psicossomático, emocional, massagem e também acupuntura. Então, esse é o tratamento convencional, digamos assim, que todo mundo usa. Beleza? Então, esse é o conceito mais teórico aí, tá? Que, convenhamos, é meio chatinha a teoria. Então, agora a gente vai para a prática mesmo. A gente já vai conversar e já vamos falar o que cada um pensa a respeito da fibromialgia e como que a gente pode atuar com os nossos pacientes. E agora a gente vai abrir para a discussão. Então, casos de fibromialgia, então eu vou começar aí comentando da visão oriental, tá? A medicina oriental, ele vê a fibromialgia muito como padrão emocional, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai ter que não prestar atenção, mas é um primeiro ponto a ser avaliado no nosso paciente. Então, pesquisa aí, pela visão oriental, a questão do padrão emocional, tá? Do padrão, mais emocional. E também pode ter ligação, eu não sei se tem alguém aí que sofre ou faz acupuntura, etc., mas pode ter ligação com o Jing também, tá? O Jing seria a essência do corpo dessa pessoa. Então, a paciente, ela pode ter alteração do Jing. Esse Jing, uma tradução bem rápida, seria a essência que ela traz dos pais e também que ela adquire na rotina dela de vida diária, tá? Então, isso pode abalar tanto emocionalmente quanto a questão da genética dela, da essência dela, tá? E aí isso vai gerando um volume, né, a grande bola de neve, que vai aumentando com o passar do tempo e acarreta na fibromialgia. E acho que para encerrar, pelo menos esse primeiro parte, é o quê? Ninguém tem a fibromialgia da noite para o dia, tá? Isso é um processo, tá? Então corre devagarzinho, vai virando e vai virando. Então é uma questão emocional que a pessoa vai colocando, né? A paciente vai colocando para dentro dela. Se ela não cuida, vai aumentando e lá na frente pode sim ocorrer a fibromialgia, tá? E aí, como tratamento, para dar até a introdução aí da dama da noite, para Sam, a medicina oriental, a gente geralmente usa a parte de dieta, né? A parte de dieta, de alimentação. E para dar essa introdução, acho que nada mais justo de começar com a Sam para conversar sobre a Nutri, beleza? Sabe que você falou isso? Eu lembrei de uma boa comparação. Eu acredito que a fibro, ela é igual a diabetes, tipo 2. Então, você nunca vira diabético de um dia para o outro, né? O corpo, ele vai acabando, você vai acabando com o seu estoque de insulina. Então, é mais ou menos, a maioria das doenças são assim, né? Eu já atendi alguns pacientes que têm fibro. O importante da parte nutricional é que a gente leve qualidade de vida para o paciente. Porque eu não consigo cuidar da parte emocional. Então, assim, eu lembro de claramente eu indicar ajuda para as minhas pacientes, que coincidentemente eram mulheres. Com essa questão da abordagem comportamental, eu posso entender melhor a dor que ela está sentindo nesse sentido de dificuldade de seguir uma rotina alimentar, enfim. A questão da qualidade de vida é que, infelizmente, para poder fazer com que sinta menos dor, né, com o paciente,
a gente precisa de uma dieta um pouco mais restrita. Então, assim, é uma dieta mais restrita que realmente ela tem que ser bem feitinha, porque e envolve todos os outros parâmetros. Então, não adianta eu propor uma super dieta restrita, que não foi o que eu fiz com a minha paciente, porque eu tive que ir aos poucos, né? Não adianta eu chegar falando, ó, vamos fazer isso, porque não é assim que funciona. Tem que entender que mudanças não são fáceis, né? Principalmente com a questão de alimentação. E aí, para eu conseguir levar a qualidade de vida para essa pessoa e ela seguir isso, né, de preferência para sempre, com algumas trocas que a gente precisa fazer, eu preciso entender que não adianta colocar tudo de uma vez, né? As mudanças têm que ser gradativas. Então, há sim maneiras da gente levar essa qualidade de vida para o paciente com a parte da nutrição, tirando coisas, acrescentando coisas, né? Claro que tem que ser individualizado, não tem como eu falar assim, vamos fazer uma formulazinha de mágica ou de bolo, uma receitinha de bolo, mas a gente pode fazer suplementações, dá para retirar alguns alimentos e incluir outros. E uma coisa importante é que não é só o que a gente come, né? Principalmente porque a maioria do público é mulher, não é só o que a gente também pensa, mas tem uma questão muito mais profunda, que é assim, a maquiagem que a gente usa, né, no caso das mulheres, elas também precisam ser diferenciadas, porque o que você põe na pele, o corpo absorve. Então, é um monte de coisa que a gente tem que juntar para poder fazer com que isso fique melhor. Essa paciente eu nunca vou esquecer. Eu falei para ela assim, se você fizer direitinho o que eu tô te falando, eu tenho certeza, ela tomava, se eu não me engano, 10 medicamentos. Para dor, para intestino, era muita coisa. E eu falei para ela, se você seguir direitinho, eu tenho certeza que pelo menos uma a gente vai tirar. E a gente conseguiu, assim, entre uma consulta e outra, de 30 dias, ela conseguiu tirar 2. Então, assim, isso é muito interessante, porque é possível, né? Só que não adianta, você tem que focar no objetivo que é, em teoria, a qualidade de vida e não sentir dor, né? Esse é o ponto. São mudanças, a gente tem que fazer essas mudanças gradativas, não adianta. E a atividade física, no meu caso, ia ser muito, no caso dela, ia ser super importante. E aí acabou que ela foi bem deficiente nesse ponto, e isso prejudicou muito a questão do tratamento dela. O ponto é, tem que ter atividade, tem que cuidar de tudo, né? São todas as áreas. Por isso que a gente resolveu fazer uma equipe multi, justamente para a gente discutir esse ponto. Então, assim, eu cuidei da parte nutricional, mas e aí, como é que ficou o resto? Né? Como ficou a atividade física, como ficou a questão dos exercícios, que no caso ela fazia pilates. Mas e aí, o emocional dela, gente, o emocional dela era um caco, coitada. Era um caco. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí, é por isso que envolve outros tratamentos, né? Só dar um dado antes a dieta, vamos cutucar. A visão da dieta chinesa é padrão, tá? Todo mundo que é acupunturista estuda isso, acho que até o Caio pode confirmar para a gente, que a alimentação ela é muito importante, porque além da questão emocional, que é da energia da alimentação, o que você comentou agora, da energia da pele, que é a energia da respiração, que é pulmão, energia do metal, são as duas energias mais importantes, que é tudo aquilo que você coloca para dentro do corpo. Então faz total sentido. A alimentação, a questão da maquiagem, aí a questão energética. Total, um creme com pH ácido, putz, azedou, né, que a gente fala. E tem outro ponto que é da emoção, né? Tudo que você coloca para dentro do teu corpo, a paciente ela vai sentir. Então, se ela, né, ela tá colocando raiva para dentro dela, cara, ela vai pagar o preço. Uma hora a conta chega, literalmente é essa. Aí o Roy pode comentar mais para frente. Então, tem esses pontos, e da alimentação, um dos pontos que o oriental tradicional, tá? Vamos deixar bem claro aí, que realmente acontece é o consumo de leite, tá? Leite e derivados pode sim causar aumento de umidade, e essa umidade na síndrome energética pode causar dores no elemento terra, que é comandado pelo músculo, né? O elemento terra, baço pâncreas, comanda o músculo, e a fibromialgia, um dos sintomas é a dor muscular. Tá? Então, a questão da dieta com umidade é uma das origens que a medicina oriental visa, tá? Seja chinesa, coreana, indiana. Acho que a indiana está mais famosa agora com a fitoterapia, né, e tal, que fala que aumenta a questão de umidade. Então, a gente realmente segura bastante a dieta para esses casos. Mas esse é um ponto aí, para deixar claro. Então, a questão do leite, ó, vou ter que defender, tá? Não vai dar, vou ter que defender. É assim, não, ó, manda. não vamos. O que acontece com o leite? Não é o leite derivado da questão, né?
a gente tem alimentos inflamatórios. Então, assim, o que acontece? A fibromialgia já é uma doença inflamatória, né? As doenças, no geral, são inflamatórias. A obesidade já é uma inflamação do corpo. Então, é daí... As doenças, no geral, são inflamatórias. Então, se o seu corpo está inflamado, aí você vai lá e coloca alimentos que te inflamam mais, aí que o negócio vira explosão, no caso da fibromialgia, de dor, né? Então, assim, é a questão dos alimentos inflamatórios. A gente tem, não são só esses. Aí, assim, na parte da nutrição, a gente não vê muita questão de umidade, eu achei interessante. É mais a inflamação. Então, a gente diminui os alimentos inflamatórios ou produtos inflamatórios e aumenta os antioxidantes. Isso é importantíssimo, porque você está dando energia para a sua célula. O objetivo da nutrição é esse, principalmente na fibromialgia, né? Então, é isso, mas a explicação da nutrição é um pouquinho diferente, mas o objetivo é esse mesmo, diminuir a inflamação do corpo de uma paciente com fibromialgia. É isso aí, o caminho é esse. Eu tive, assim, bastante experiência já com alguns pacientes de fibromialgia, mas muitos casos me depararam com o seguinte, né? Como o King e o André já tinham falado no começo, na apresentação da doença, o que era a doença, que a doença acaba acarretando tensões musculares no corpo, né, gerando tensões, principalmente naqueles pontos que ele falou, e geralmente, como ele falou, esses pontos são muito sensíveis ao toque, né? E na fisioterapia, na reabilitação ortopédica, tudo que está tenso a gente tem que liberar, fazer as liberações musculares. Mas, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Por quê? Porque como é muito sensível, às vezes você vai apertar aquele ponto para desativar aquele ponto gatilho, sabe? Aquele ponto de tensão, a pessoa sente mais dor ainda, ela vai se tensionar inteira. Então, eu fui meio quebrando a cabeça com essa doença para descobrir métodos que eu posso fazer para realmente desativar esse ponto que está tenso. Então, existem várias outras alternativas que a gente pode fazer, não só chegar e colocar o dedão ali, ou não. Então, depende muito do paciente, depende muito do caso, vai caso para caso. Tem paciente que aguenta você colocar o ponto de pressão lá, tem paciente que não aguenta, por exemplo, daí tem um calor que ajuda também, mas tem pessoas que é muito sensível que só com a mudança de temperatura já sente a dor também. Então, às vezes a alternativa, colocar uma agulhinha lá para desativar o ponto. Então, são várias alternativas que a gente pode fazer para desativar esse ponto de tensão dessa pessoa, né? É um dos objetivos, uma das condutas da fisioterapia que a gente usa é essa, é deixar o paciente mais relaxado, para depois a gente começar a introduzir uma atividade física. Não primeiro relaxe e depois introduz. Não, na mesma sessão, porque ele sempre vai chegar um pouco tenso. Então, por isso que o trabalho multidisciplinar é importante, porque se ele fizer só fisioterapia, não tem um equilíbrio nutricional, não tem uma dieta balanceada, não meditar, porque provavelmente essa pessoa que tem a fibromialgia, ele tem o emocional abalado, então não fazer uma meditação, não fazer algo voltado para o emocional, a gente não vai obter sucesso. Então, por isso que é importante toda essa equipe multidisciplinar atuando, principalmente nesses pacientes que é uma doença, vamos dizer assim, que não está 100% concretizada, ela não está 100% entendida, ninguém entende muito bem sobre essa doença, né? Como você falou, aqueles pontos que se ele tem 12, se ele tem 10, já diagnostica a doença. Isso já está sendo por água abaixo. Por quê? Porque às vezes ele vai ter aqueles pontos de tensão, mas ele pode ter uma doença que a gente fala síndrome da dor miofascial. Então, qualquer ponto que você apertar no cara, o cara vai ter dor. Então, se você apertar aqueles pontinhos ali, vai ter dor, de qualquer jeito. Então, às vezes, uma pessoa emocionalmente abalada, se você vai lá e aperta aqueles pontos, vai ter dor. Às vezes, a pessoa não tem a doença, não tem a fibromialgia. Porque uma das causas para diagnosticar, um dos métodos para diagnosticar é meio que com a parte hematológica. Daí faz um exame lá específico para realmente ter o diagnóstico, um dos diagnósticos de fibromialgia. Mas não significa, se aquilo for positivo, quer dizer que ele tenha.
na minha opinião, entendeu? Porque ninguém entende muito sobre essa doença. É muito, sabe, às vezes vem com o diagnóstico de fibromialgia, o médico dá esse diagnóstico, mas eu chego a falar com o médico, mas ele falou, não é 100% concretizado. Não dá para bater o martelo e falar. É bem difícil, né? Então a gente atua com isso, como eu falei, tentando soltar esses pontos de tensão e gerar movimento para essa pessoa, porque geralmente essa pessoa vai ser muito acuada, ela vai andar meio que sempre nessa posição, então vai gerar dores em lombar, em região cervical. Então a gente tem que dar qualidade de movimento para essa pessoa, para consequentemente, se ganhar qualidade de movimento, ela se movimentar, as dores automaticamente elas vão desaparecendo. Então a gente tem que colocar essa pessoa em movimento. Não adianta só deixar na maca, falar soltando pontinho gatilho, pontinho de tensão, que não vai adiantar nada. Então a gente tem que colocar essa pessoa para se movimentar. Às vezes ela fala assim, não, beleza, mas eu pratico atividade física, eu gosto de jogar tênis, mas mesmo assim eu tenho dor. Tudo bem, você gosta de jogar, você continua jogando seu tênis, se não tem nenhuma limitação funcional importante que pode acarretar mais dores nela, mais disfunções, que dependendo a gente tem que tirar um pouquinho do tênis, do esporte que ela pratica, para a gente dar qualidade de movimento para essa pessoa, porque ela vai perder muita qualidade de movimento, ela vai perder muita função, porque ela vai andar acuada, ela vai ter dor, então ela vai andar numa posição mais cifótica, numa posição mais antálgica. Então a gente tem que dar a qualidade de movimento para, consequentemente, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de movimento, melhorar o padrão de movimento, para ela se dar bem no dia a dia. Então, o caso da Lady Gaga, lá que o Kim comentou, pô, é porque ela cancelou o show. Além de tudo aquilo que ele comentou, que deixa a pessoa cansada, tudo, imagina, assim, uma pessoa cansada, com todas aquelas dores, aqueles pontos de tensão, provavelmente ela estava se acuando muito com isso, não estava praticando atividade física, só mesmo fazendo turnê de show, turnê de show, turnê de show. Imagina um cantor que não faz um preparo do movimento, não tem uma qualidade boa do movimento, ela vai se prejudicar. Então, provavelmente, ela estava com uma fibromialgia, num caso muito agudo, e às vezes ela não estava nem disposta nem fazer o treino dela, não fazer uma atividade física, não praticar atividade física. Então, isso gerou ela também com uma tensão maior no corpo, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, um atleta. Se o atleta só for jogar o futebol, se for jogar só o vôlei, for jogar só praticar a luta, só lutar, fazer lutas de boxe, e não tiver um preparo, se ele não fizer uma academia, por exemplo, certo? Ele vai se prejudicar. Isso é fato. Então, o cantor é a mesma coisa. Ele está pulando lá, ele está cantando, ele se desgasta muito no palco. Então, imagina ela com dor, com um monte de tensão muscular, com um monte de dor no corpo, às vezes não tem como, realmente tem que cancelar. Às vezes está com uma dor muito forte que você acaba cancelando, igual travar a lombar. Às vezes você não consegue sair da cama porque está com aquela lombar travada. Então, tem muita coisa para a gente estudar ainda da fibromialgia, não está 100% concretizado. Por isso que é uma coisa muito, muito louca, tem muita coisa ali, muitos fatores ali para a gente estudar, né? Então é mais isso, eu acho que o caso da fisioterapia, o ponto principal é dar qualidade de movimento para essa pessoa, colocar esse cara para se movimentar, dar ânimo para ele, gerar autonomia também, falar assim, ó, vai fazer esses exercícios também em casa, para animar essa pessoa, porque geralmente ela é desanimada, entendeu? Teve casos aí, um último caso que eu atendi de fibromialgia, a pessoa chegava no consultório com fone de ouvido, daí parecia tipo um autista, assim, um grau de autismo. Chegava no fone de ouvido, fazia a sessão com fone de ouvido, os exercícios, se comunicava comigo. Então ele ficava no mundo dele. Só quando eu dava algumas orientações, ele só tirava o fone e colocava o fone de novo. Então, e ele tem diagnosticado fibromialgia. Então, pô, mas será que não tem outra coisa associada? Será que a fibromialgia também tem algo associado com essa parte da pessoa se
se reguardar para ela, tipo, viver no mundo dela, porque com certeza tem a causa emocional envolvida. Então, é uma coisa muito É louca muito aí que abrangente e ninguém sabe, né, na verdade. exatamente. Mas, ó, sabe o que eu acho? Eu acho duas coisas. O caso da Lady Gaga, assim, claramente pelo documentário, o problema dela era emocional. Assim, ela sofreu uma pressão interna bizarra, assim, pelo que passou no documentário, né? Então, provavelmente o caso dela era a pressão que ela sentia, talvez, dela mesma. Mas essa história que você falou da qualidade de movimento, eu percebi isso pela minha paciente. Ela fazia pilates com fisioterapeuta, né? E claramente, assim, vou dar a minha opinião. Eu acho que as pessoas têm medo de fazer atividade física, seja qual for, e doer, acho que vai doer mais, Sim. então não faz, e aí regride. Exatamente. Né? Sabendo que, na verdade, é o contrário. Quanto mais você faz atividade, mais você vai acabando tendo mais disposição em vários aspectos. Isso Dependendo tem da muito na atividade que você lombar faz. também, dor lombar, que a gente chama de cinesiofobia. A pessoa tem medo de se movimentar, entendeu? Ela tem medo, ela tem dor na lombar e às vezes isso, assim, eu não estou julgando que são todos, mas muitas pessoas mais com, por exemplo, alguns médicos, assim, mais antigos, os médicos mais antigos, ortopedistas, assim, os mais idosos, né? Que não existia fisioterapia ainda na época, né? Quando eles atuavam. Eles falavam, você tem dor na lombar, você tem que ficar parado, você não pode se movimentar. O cara Gente, fala fala. isso, entendeu? Repouso, né? Repouso, fala, dor na lombar era repouso antes. Ah, não, é um dado Entendeu? simples, só para E dar o o que gancho aí. acontece? Daí a gente fala pro cara, não, se movimenta, ele vai ter medo de se movimentar. Se uma pessoa Vai. superior ao fisioterapeuta, Tá vamos dizer falando pra assim, acabar? questões assim, vai ficar parado, ele vai ficar parado, entendeu? Então a gente tem que Exatamente. criar confiança para essa pessoa falar assim, ó, vamos se movimentar, ó, você fez isso aqui, você viu? Você não teve dor. Então, ó, vamos fazer esse agora, ó, beleza, não teve dor, tá bem? Então dá para você fazer isso. Então você tem Passo a que passo. ganhar confiança do cliente, entendeu? É Porque dar a mão às pro cara e vezes, andar com ele, exatamente. Às vezes né? às vezes não é nem o médico, ele mesmo, ele fala, pô, tô com dor, não vou me movimentar. Às vezes não é Exato. nem, não teve nem opinião médica, mas ele mesmo acha que se ele se movimentar, ele vai ter mais dor, Piorar. né? É o Exatamente. que acontece, né, a maioria. Sim. Só para dar esse gancho não de médico, mas de PO, né, acho que até o Caio pode falar melhor. Pelo menos quando eu estava na faculdade contigo, lembra lá que os meninos faziam PO de LCA, tinha que ficar com o pezão esticado? E para a gente pegar a flexão de volta? Gente, o que Sim. é um PO de LCA? Pelo amor de Deus, eu não tô sabendo. Acho que nem eu nem ninguém. É pós-operatório do ligamento do joelho, o principal ligamento do joelho, que é ligamento cruzado anterior. Valeu pela Tá. tradução. Sem o Ronaldo aí, ó. Sem o Ronaldo. Pô, Vocês estavam falando aí, inclusive, dessa questão do movimento, no próprio documentário, né? Eu e a Samia fizemos uma lição de casa ontem, a gente assistiu aí o documentário da Lady Gaga. Tem uma outra questão também envolvida, porque no documentário fala que ela sofreu um acidente, ela teve um problema no quadril. E aí, talvez também tenha uma questão fisiológica envolvida que pode desencadear todo um resto aí, não sei. É na visão dental, depois eu falo. Ou a própria Show. cinesiofobia também, que você falou, teve dor no quadril, como ela teve bastante dor, a cinesiofobia às vezes desenvolveu, assim, desencadeou esse diagnóstico aí possível que deram para ela de fibromialgia, entendeu? Porque é reumatológico, é emocional, é tudo, a fibromialgia é tudo, então não dá para falar. Falando uma... um pouco dessa questão na parte mais emocional, na parte mais Sim. da psique aí, vamos dizer assim, uma coisa que eu vi um pouco nas análises que eu fiz e em algumas outras pesquisas de outros casos, tem duas coisas aí. A questão emocional realmente ela é muito forte e, na verdade, a maioria dos diagnósticos são dados por conta de não ser, de fato, encontrado uma causa fisiológica aparente. Então, é como eles fazem o diagnóstico da fibromialgia, vou dizer assim aqui, num termo bem, por eliminação. Primeiro vai analisar doenças autoimunes. Não tem? Opa, então não é tal coisa. Vai ver a reumatologia, não é tal coisa, beleza. E aí a questão dos pontos. Então eles juntam várias coisas, muitas delas por eliminação, para chegar a falar, olha, é mais ou menos para dizer assim, não encontramos causas fisiológicas, portanto, é fibromialgia. Mas só que a gente precisa lembrar, e aí falando um pouco da parte emocional, que é o seguinte, isso que o Caio falou,
que às vezes, não necessariamente todos os pontos ou algum deles define a questão como sendo fibromialgia, porque nós temos diversas questões emocionais que são que causam aquelas as psicomatizações, traz causas psicossomáticas, né? Que o corpo responde a diversas situações. Exemplo, tem gente que às vezes só com um estresse momentâneo ali, dependendo da situação, já começa às vezes a pipocar o corpo. Não é fibromialgia, às vezes tem gente que sente a própria dor, mas não necessariamente é fibromialgia. Mas as questões emocionais, elas estão muito envolvidas e muito ligadas com uma série de fatores, uma série de hábitos, de comportamento e tudo mais. Recentemente peguei um caso, estou analisando também, analisei muita coisa sobre isso. E aí até falando nessa questão da dor e da alimentação, né, que vocês dois tocaram no ponto, a pessoa que eu estou atendendo ainda, já comecei a fazer um atendimento e nesse processo, essa pessoa ela relatou o seguinte, ela evita todos aqueles alimentos, não sei se foi através de uma nutricionista ou um médico que deu um toque, eu acredito que ela deveria, né, procurar sempre a nutricionista. Não vai dar uns Google aí, pelo amor de Deus. Exato. Então, assim, procurar a nutricionista porque ela tem sempre, no geral, as melhores informações, mais detalhadas com relação à alimentação. Mas ainda assim, essa pessoa relatou que, no geral, ela evita todos aqueles alimentos que ela buscou saber que não podem atrapalhar essa questão dela. A questão da atividade física, por exemplo, o que ela me relatou foi o seguinte, a dor é tão forte que quando eu começo e eu insisto, não dá. Então, a gente, primeiro, até para ela poder entrar num padrão, talvez, de alimentação mais saudável e até de exercícios físicos com uma certa constância, se fisiologicamente não foi identificado nada e realmente ela está liberando essas dores e a questão é emocional, eu acho que o primeiro ponto a ser trabalhado é o emocional. E quando a gente faz a avaliação, muitas vezes, dessas pessoas, a gente vê realmente uma série de questões emocionais que a pessoa tem, às vezes, consciência, mas por conta de estar ali há muito tempo, que já ter virado um hábito, já ter se enraizado, por mais que, às vezes, ela tenha consciência daquilo, não necessariamente ela vai saber como lidar e resolver aquilo. Como a maioria das nossas questões emocionais. Para diversos casos que eu recebo no consultório, não só falando da fibro, mas quando muitas vezes as pessoas têm padrões de comportamento fisiológicos, sei lá, pessoa que rói a unha, que come o dedo, que não sei o quê, que muitas vezes está ligado a esses fatores emocionais que ela nem sabe que está ali, tá? Às vezes ela tem uma ideia, às vezes ela não faz nem ideia. Na hipnose, a melhor forma da gente trabalhar isso é como a gente trabalha no geral a maioria das coisas. É entender quais são as dores físicas, as pessoas até explicam. No caso da fibromialgia, ela vai entrar com a dor física, como é que ela sente aquilo. Mas o que a gente precisa se aprofundar, que é o que eu faço, né? Não estou entrando de novo aqui no mérito falando que é as nossas opiniões, né? Só reforçando, não tem jeito certo nem errado, mas dentro da hipnoterapia, o que eu faço? Primeiro eu vou analisar a história de vida delas, as rotinas de vida, para entender que questões emocionais ela tem, de uma forma geral, envolvida. Depois eu vou analisar o quê? Dentro daqueles momentos nos quais as dores estão mais fortes ou que elas estão constantes, o que mudou de padrão e o que ela está sentindo emocionalmente junto com aquelas dores. E normalmente vem uma coisa que é assim, nossa, me dá raiva, me dá desânimo, me dá... eu não consigo fazer nada, não consigo limpar uma casa, e aí eu fico com raiva, eu sinto uma sensação de impotência. Olha quanta coisa vem associada com essa dor. Sensação de impotência, raiva, medo da dor. Às vezes é o medo do medo, aquilo que o Caio estava falando, o medo de fazer um movimento, o medo do medo de fazer um movimento, porque se eu fizer um movimento pode dar um problema, então eu nem faço e já estou com medo do negócio, tá? Medo do medo. E aí, pode ser que tenha traumas específicos nos quais geraram aquilo, porque muitas vezes essas pessoas, elas têm uma percepção de um determinado ponto da vida onde aquilo começou, na percepção da pessoa. Olha, aconteceu tal fato e a partir daí eu comecei a sentir mais essas dores. São os relatos que eu já ouvi muito, assim, né? E aí, quando você vai ver, pode ser que de fato aquilo tenha desencadeado, mas na maioria das vezes existiram outras questões, até anteriores, que a própria pessoa nem sequer lembrava. Então, na hipnose,
como que a gente faz isso? É trabalhar as questões emocionais percebidas e aquelas que possivelmente estão vindo em momentos associados, tá? Tanto do histórico quanto aquelas que vêm junto com a dor. E através disso buscar ali, bom, tem diversas técnicas, mas buscar ali não só a causa, mas todos os reforçadores e os gatilhos que geram aquelas dores. Normalmente a gente entende que a dor é um mecanismo de defesa, de alerta do nosso corpo. Mas se a nossa mente emocional entende que existe um perigo constante e ela está ali para fazer esses alertas, é como se ela disparasse esse alarme, esse alerta o tempo todo, né? Só que de um jeito que o resultado desse alarme disparado é a dor fisiológica. Então, talvez encontrar esses gatilhos emocionais e trabalhá-los faz com que a pessoa pare de disparar esses gatilhos e, consequentemente, amenizar ali melhor a dor ou deixa de sentir. Inclusive, nas avaliações que eu faço para qualquer caso que eu vou atender, eu faço sempre uma demonstração prática de hipnose. E nesse último atendimento que eu fiz, foi igual. Eu fiz uma demonstração prática. Só de levar essa pessoa ali, conduzi-la para um estado de relaxamento, de tranquilidade, trazer para ela ali porque na hipnose a gente acessa os recursos que nós temos. Então, só dela acessar um recurso de momento feliz, de bem-estar, de tranquilidade, a dor na hora que ela estava sentindo, ela chegou no consultório com dor no corpo inteiro, ela estava com a fibromialgia atacada. Só de fazer esse exercício de relaxamento, de trazer uma sensação de paz e bem-estar, na hora ali, a dor fora. Acabou. Né? Então, assim, isso a gente chama de sugestão direta. Não é um trabalho que é feito com essa demonstração. Eu não faço um trabalho profundo e efetivo, porque a mudança na terapia é diferente de sugestão direta, tá? Quando a gente faz esse trabalho com a terapia com a hipnose, a gente trabalha realmente uma mudança de percepção de coisas que muitas vezes estão ali e a gente não sabe. Então eu imaginei o seguinte, poxa, se com uma sugestão direta a gente já conseguiu trazer um alívio, imagina se a gente realmente mudar essa percepção de realidade, né? Que a mente está entendendo ali que aquele problema é uma realidade que precisa disparar esses alarmes, esses gatilhos para que a dor se manifeste, o que pode acontecer, tá? E tem muitos casos que as próprias pessoas, muitas pessoas que passaram pelo processo de hipnose, que tinham a fibromialgia, relataram uma melhora, a maioria delas relataram uma melhora e nunca mais sentiram dor. Ou seja, desligou o alarme, parou de suar e o corpo parou de reagir. E aí entra na outra facilidade. Muitas vezes, resolvendo essas questões emocionais, a pessoa parando de sentir aquela dor constante, ela tem até muito mais facilidade de trabalhar a parte fisiológica dela com os exercícios, aí sim entrar no exercício, fazer tudo aquilo que ela vai fazer, primeiro, sem medo e sem sentir a dor piorar por conta do movimento. E a alimentação também, porque uma vez que ela está com o corpo ali sem disparar aquele alarme, talvez até a alimentação acaba se tornando uma coisa mais tranquila. O foco ali talvez possa melhorar para que ela tenha qualidade de vida, não só por conta da fibromialgia, mas no sentido de se alimentar bem para todas as outras possíveis coisas que possam acontecer com relação à saúde, né? Mas essa questão emocional fica muito evidente, assim. Quando a gente faz a avaliação, inclusive, a gente já vê muita coisa relacionada. E não é só com a fibro, mas na fibro é muito forte mesmo isso. É impressionante. Isso que você falou do estado de alerta da pessoa, né? Que ela começa, por exemplo, ela tá toda tensa, ela tem as dores. É um sistema que a gente chama na anatomia, né? Na fisiologia, assim, do corpo, né? Que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Parasimpático, né? Exatamente. Exatamente. Então, na hora que ela tá toda tensa lá, tá tudo. É o sistema simpático que tá atuando. Por exemplo, tensão de trabalho, tensão do dia a dia. Daí, na hora que você faz a transe, o relaxamento, daí entra o sistema parasimpático e vai tudo. Entendeu? Então, é o que você falou, talvez essa paciente aí que diagnosticou fibromialgia e na primeira vez já tirou toda a tensão, daí fica a pergunta, será que é fibromialgia mesmo? Entendeu? Exatamente. Aí entra nesse ponto, entendeu? Ainda, será? Não dá para saber. Porque se fosse... Ou a gente vai ter que começar a renomear, né? Fibromialgia nada mais é do que questões psicológicas mal resolvidas, associadas. Não é fibro, isso é uma questão emocional e alimentação e exercício mal resolvida.
Pode Sim. ser. O Mas importante é começar de algum lugar, né? Seja Com pela certeza. alimentação, seja pelo corpo ou pela mente. Não adianta. Sim, e continuar essa Começando busca, né? Não parar. É. Até mesmo se não for fibra, eu acho que se tratar cada ponto separado e juntar todos os pontos, sim, meio que tanto faz, gente. Porque é importante a pessoa não sentir dor e ter qualidade de vida. Exato. Independente se ela realmente tem fibra ou se ela não tem. Né? Se ela foi Exato. diagnosticada dessa maneira ou não. Eu acho que o ponto Show. é a qualidade. Uma coisa que você falou que eu achei legal é, tipo assim, às vezes ela acha que é uma causa, né? Atualmente é uma causa, mas na verdade tem causas anteriores. É como se fosse, fazendo uma analogia, é tipo um saquinho. Você tem um saquinho e você vai pondo várias pedrinhas. E você nunca sabe qual é a pedrinha que disparou, o saquinho cai da sua mão. Então, às vezes é tanta coisinha misturada, tanta mágoa ou tanta tristeza junta e rancor e etc. Que quando você vai ver, virou uma explosão chamada fibra. E na parte emocional, na hipnose, a gente costuma dar esses exemplos, que encaixa bem com esse que você falou, Sam, que é o exemplo do copo, né? É como se a nossa mente tivesse diversos copos. E aí, alguns copos a gente enche de coisas positivas, e quanto mais a gente enche ele de coisas positivas, ele transborda e a gente vai ter sempre uma positividade ali frequente. Mas tem uns que a gente enche de coisa negativa, e às vezes não é nem consciente. Mas é isso que você falou, é mágoa que a gente guarda, é raiva, é ficar pé da vida com isso, com aquilo, mas, por exemplo, ficar com raiva, as emoções, elas fazem parte do nosso processo de defesa. Ficou com raiva, mas é deixar aquela raiva ir embora, não é segurar. Fiquei com raiva, tá bom, passou, acabou, tchau, me livrei de verdade. Porque senão, começa a ser essas pedrinhas no copo, enche, transborda, e aí quando transborda, é que a gente começa a sentir ou as dores, ou outras coisas relacionadas em termos de abalo, a depressão, até ansiedade, enfim. Mas as dores podem partir muito daí. E aí, é aquilo. A pessoa tem a percepção, a partir de um determinado ponto, olha, aconteceu tal fato e aqui começou a doer, mas às vezes não consegue nem ter noção de tudo aquilo que foi enchendo antes até esse transbordar do copo. É uma sequência. Então, todos esses cuidados, todos esses cuidados têm que ser trabalhados também nesse sentido, né? De entender e falar, cara, mágoa não, isso aqui me incomodou, mas deixa eu me livrar. Conversar, responder, resolver. Senão tem que vir lá para a hipnose para ressignificar o processo e parar de ficar disparando alarme que nem sabe que tá ali. Isso acontece muito. Temos perguntas? Tem uma aqui que esse Adriano, ele é um dos meus alunos, tá? Ele falou, nos casos que eu peguei de fíbrio, o quadril foi relatado com maior dor. Eu só ia dar um adendo. Por que que o quadril era o mais comum, tá? Nos meus casos também, foi quadril e muito trapézio. Mas aí entra, né, na questão miofascial, a gente não sabe o que é. Para mim, na visão oriental, né? Quem é que... Não sou eu. Quando a gente vai estudar medicina oriental, lendo Imperador Amarelo, né, que é o Juan Neidin, ele fala que qualquer patologia que pegue músculo esquelético, ligamentar, tendão, é reumatismo, tá? Aí já vamos começar a cutucar. Então, reumatismo é na visão oriental. Na visão chinesa, não na chinesa, né? Na chinesa, coreana, tailandesa, indiana, é reumatismo, tá? E aí, quando a gente vai estudar medicina Ayurveda, que é a medicina indiana, tem um cara que é o músculo, que aí o Caio também pode falar, que é o Psoas, o ilho Psoas. Que o ilho Psoas, na visão oriental energética, ele liga o de cima com o baixo. Ele liga com a movimentação do membro inferior, da perna, tá? E ele fica lá dentro, lá dentro. Para você pressionar com o dedão, você tem que chuchar o dedão e dói, tá? Então, esse ilho Psoas, ele dá a relação com os pacientes terem mais dor na região do quadril, tá? E aí o quadril, na visão oriental, é o cinturão, que a gente chama de Chongmai. Não sei, é o vaso do cinturão, é um vaso maravilhoso, que vem também do Jing, do rim, e que ele cobre, né? É um cinto mesmo, da frente, da virilha, né, da bexiga, do útero, do umbigo, e vai até a lombar. Então, pode ser que quem sofra de fibromialgia, pacientes, né, que sofrem de fibromialgia, tenha dor no quadril por conta desse músculo também. E aí, na visão oriental, ele é um dos músculos principais que todo mundo que faz yoga faz para alongar. Acho que é na posição do guerreiro, e também acho que às vezes no underdog. Qual a posição do guerreiro? Faz aí, Chico. Não dá. Aqui não dá. Não vou sei. Mandar uma fotinha. Não, eu vou mandar foto. Vou mandar foto. Olha que maldade. E aí tem essa ligação, tá? Então, a ligação do corpo e tal. E aí, o pessoal tá comentando aqui direto, né? O corpo fala... Não, o corpo, ele fala tudo.
né? A avaliação da medicina oriental é baseada no corpo. O que o corpo fala para a gente tem que avaliar. Tá? Então, isso é milenar mesmo. Tá? Na medicina Ayurveda tem 3 tipos, que eu esqueci os 3 tipos, mas a medicina Ayurveda tem 3 tipos, a medicina coreana tem os tipos, a medicina chinesa tem os elementos. Tá? Então, assim, a gente analisa o corpo do paciente e é o que ele está falando para a gente com o corpo, não o que ele relata, é o que a gente vai usar como referência. Beleza? Então, acho que aqui, né? No Ocidente, quando a gente aprendeu na faculdade, o que os sintomas que o seu paciente fala tem que ser o principal. Não, na visão oriental é o inverso. O que o corpo do seu paciente mostra para você é o que ele está precisando. Então, é o jeito mais simples de avaliar. Então, pô, o paciente está com dor. Aí ele vai falar, pô, mas eu estou com dor aqui, né, no ombro e tal. Aí você vai avaliar e a dor está vindo daqui. Aí o Caião pode falar também. Ele fala assim, porque é o corpo que está te falando, não é o que você está falando. Então, aí na visão oriental, até fechar o meu lado aqui, o iceberg está ali. O que está mostrando é o que o paciente vai relatar de dor. Mas o que a gente vai tratar dele, né? não é essa dor. A gente vai ter que aprofundar. É isso. Perfeito. Tá? Então, é só para concluir a dor do quadril. É por conta do Ilho Pessoas, tem essa visão também. Então, por isso que a gente avalia também. Acho que é isso. No caso da Lady Gaga, ela quebrou o quadril, né? Eu entendi. Parece que ela sofreu um acidente, ela teve um problema no quadril, mas ela não fica claro no documentário se a partir dali ela teve essa fibra. Eu achei que foi isso. Deu a entender isso. Deu a entender que tem relação, mas não ficou muito Eu não claro. sei se foi isso, né? Mas tem a visão do quadril, de ligar o superior com o inferior. Aí posso até aprofundar nas próximas lives, mas não nessa daqui, senão a gente vai estender. Mas tem essa ligação emocional e energética do caminhar, né? E aí vocês falaram aí, né? A posição fica mais acuada, por quê? Sim. Essa questão musculatura também. Então, cara... Às vezes ela já tinha e acabou sofrendo acidente por estar com uma marcha ineficaz, uma marcha disfuncional, então acaba, sei lá, caiu não necessariamente no show, caiu na casa dela porque estava andando de um jeito diferente, estava andando biomecanicamente de uma maneira errada, né? De uma maneira, a mecânica da marcha, a mecânica do caminhar dela estava errada. Provavelmente, às vezes, por conta da fibromialgia. Isso se foi antes, né? Não sei se foi depois, se foi antes, não dá pra... Vocês assistiram o documentário? Ela não anda assim. Ela anda assim. Então, ela anda curvadinha. Ela já tem uma postura... Ela não tem uma postura bem retinha, assim, sabe? Ela tem uma postura igual a minha, torta. Tipo isso. Eu tenho que ficar me policiando para dar um... Mas... E aí, tem mais pergunta? Legal. Alguém tem mais pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita, ó, que aí a hora que a gente ficar famoso aqui, vai ter que pagar aquele, como é que é, o chat pago lá? Do YouTube. Para fazer pergunta. Os friends. Galera, alguma dúvida aí? Kim, tem alguma coisa? Estou dando uma olhada aqui, mas acho que o Kim travou aí, né? Ele Travou. Travou bem legal, inclusive, com um sorriso. Ó, estão perguntando aqui quando será a próxima. Eu não sei, a ideia dessas lives é fazer a cada 15 dias, uma por mês, como é? Cada 15 dias, né? Provavelmente A gente tem data, hein? Vai ter que ver se pode divulgar essa informação. Vai esperar o Kim voltar. Vamos esperar ele, vamos esperar ele. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem algum caso aí também que acredita que pode trazer, contribuir? Tô dando uma olhada aqui no chat, se alguém tiver, manda aí pra gente poder responder, ajudar vocês. Ó, a Poliana aqui mandou um comentário, ela falou assim ela escreveu assim, ó, eu sinto uma dor constante no ombro. O indicado é o ortopedista? No geral, sim, né? Primeiro caso, a gente manda para o especialista, que é o ortopedista. Ele vai avaliar toda a parte física, identificar ali o que está acontecendo, né, Caio? Fala aí. A maioria das vezes, o primeiro profissional a ser procurado é o ortopedista. Mas, no mundo atual, e graças a Deus também, o fisioterapeuta está sendo procurado como primeiro profissional. Então, às vezes, ele está tendo essa dor no ombro, ele, às vezes, não vai no médico, não vai no ortopedista e já procura já o fisioterapeuta diretamente. Por quê? Porque o fisioterapeuta... Ele sabe avaliar, ele sabe traçar um diagnóstico, saber o que realmente está acontecendo ali.
sem exame de imagem, sem ressonância. O que o ortopedista vai fazer? Não que eu estou desmerecendo, é o lógico, eles vão fazer isso. Eles vão chegar, vão avaliar, talvez coloque a mão no paciente, faça alguns testes, pede para fazer ressonância, depois da ressonância ele fala, diagnostica o problema com a ressonância. E às vezes ele dá a opinião dele lá, cirurgia ou fisioterapia, entendeu? E a opinião dele é essa. Às vezes ele vai falar assim, ó, o seu caso é cirúrgico, mas tem que fazer a fisioterapia pré-operatória. O paciente vai para a fisioterapia e ele não precisa mais fazer a cirurgia. Ele melhora e acaba não fazendo mais a cirurgia. Então ele vai para a fisioterapia fazer o pré-operatório e não precisa da cirurgia. Legal. Tá? É conforme a necessidade mesmo, né? Exatamente. Voltei, e aí, a Poliana, né? Eu vou deixar o contato de cada um da mesa na descrição do vídeo, tá? Do Caio, do Roy e da Sam. E aí, quem quiser, né, conversar diretamente com o profissional, nada mais justo de ter o contato deles direto. Perguntaram da data. Se tiver mais um, a gente faz a segunda edição. Se o pessoal gostou, a gente repete. Se não gostou, a gente insiste. Eu particularmente curti, achei bem legal, prático, direto ao ponto. Acho que foi uma aula mais legal, assim, uma aula bem bacana, com 4 visões diferentes. A ideia é trazer mais pessoas, mais profissionais, para passar a informação de verdade para funcionar e tratar. Bem, a ideia ou vai ser daqui a 15, tá? Ou no mês de dezembro, mas dezembro vai ter, antes do Natal. Então é um spoiler aí. Antes do Natal vai ter mais uma edição. Galera, tira um print. Manda como aí, que tira posta, foto? Como que tira? Aí compartilha no Stories. Dá uma moral pra gente, né? Pelo amor de Deus. Que a gente planejou isso mais de um mês, cara. Foi 2 meses planejando isso aqui. Tirem um print, posta lá no Instagram, fala o que vocês acharam, posta no story, nos stories, marca a gente que a gente reposta. Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo, né? De quem assistiu aí a live. E aí, quem tiver paciente com fibromialgia, quem tiver paciente que acha que é fibromialgia, ou tá com problema emocional, tá com problema de nutrição, tá com problema na qualidade do movimento, né? A gente tá aí para poder ajudar. Então, tragam os casos de vocês, mandem pra gente. A gente vai selecionar os casos e a gente monta um quadrinho, tá? E é isso. Então, agradecer a presença de todos e aí eu deixo para vocês finalizarem. Eu só ia falar pra galera mandar os casos, as perguntas, qualquer coisa pra gente no direct, para que a gente possa também gerar outros vídeos aí, de repente, com casos de vocês. E aí a gente trazer para cá também para discutir, porque aí talvez isso possa ajudar outras pessoas também, tá bom? Então eu quero agradecer todo mundo também, agradecer a vocês 3 que trouxeram uns pareceres que foram sensacionais, acho que todos aqui conseguiram complementar, foi muito legal, gostei pra caramba. Já quero que aconteça o próximo logo. E a galera que participou aí no YouTube, brigadão, mandem suas perguntas, nos achem lá, nos encontrem lá no Instagram, no Facebook, nas redes, adicione, compartilhe, a gente vai compartilhar também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para o direct aí que a gente vai ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Com certeza. É isso, da minha parte também, finalizo aqui, brigadão. Valeu, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Obrigado vocês 3 aí, foi sensacional, foi muito bom, foi muito produtivo aí o bate-papo e espero com certeza aí também ter mais vezes aí e muito, muito mais aí. Valeu aí a presença de todos. Também quero agradecer a presença de todo mundo, da família. É legal a gente poder dividir assim, as experiências justamente porque para as pessoas verem o quanto é importante a equipe multi, né? Então, um sempre pode ajudar, seja com um pouquinho de cada, a gente consegue fazer uma coisa bem legal para o mesmo paciente. Deixar bem claro e instruir as pessoas disso, né? Elas saberem que quanto mais ajuda de várias áreas elas tiverem, melhor, né? A qualidade pode ser melhor. E se puderem realmente mandarem casos, né? Seja de vocês ou de um amigo, enfim, para a gente poder discutir, que eu acho que é interessante instrução, né? Ensinar as pessoas realmente com informação válida e útil. É isso aí. Brigadão e... Total. E compartilhe o vídeo quem tem fibro, hein? Pelo amor de Deus. É importante para eles saberem que dá para tratar. Agradecer a presença de todos da mesa, todo mundo que assistiu aí. E é isso. Tamo junto. Valeu! Um beijo aí para vocês. Valeu, até mais.